Pedro, a gente tem uma pergunta aqui acerca desse tópico, que é o seguinte. Olá, boa noite. Queria perguntar para o Pedro se hoje ele vê algum outro movimento que esteja usando também o cristianismo e deturpando os valores para manipular as pessoas. Olha, eu poderia ficar uma hora citando aqui movimentos e religiões no mundo que usam o cristianismo de forma distorcida para manipular pessoas. Vale a pena lembrar que dentro do MST, que é o Movimento Sem Terra, ele não comporta somente esse movimento especificamente da bandeira vermelha. Você tem, por exemplo, uma centena de braços do Movimento Sem Terra que comporta, por exemplo, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, FETAEG aqui de Goiás, e todos esses movimentos rurais, eles são braços do Movimento Sem Terra. Você tem, por exemplo, a Via Campesina, todos esses nomes marxistas de movimentos, com certeza são braços do MST. Às vezes, em determinados momentos políticos da história, o Movimento Sem Terra não pode cumprir determinada ação. Por exemplo, hoje qualquer ação do Movimento Sem Terra respinga no governo Lula, que sempre apadrinhou o MST e até fundou o Movimento Sem Terra, junto praticamente com a fundação do PT. Então eles usam outros braços, usam Via Campesina, usam ONGs, usam movimentos. Você vai encontrar movimentos em São Paulo, por exemplo, invadindo mercados, né? Dizendo que eles querem alimentação para o pobre. Você vai encontrar o próprio MTST, que é o movimento sem teto, é o movimento MST urbanizado. Sim. Então, todos esses movimentos, eles são frutos da teologia da libertação, eles vão usar a face católica. Nós temos, por exemplo, um exemplo muito claro quando se trata da teologia da libertação, que é o padre Júlio Lancelotti, que recentemente foi acusado aí de vários crimes, né? Dentre eles, abuso sexual, né? Existe uma série de acusações contra ele, e ele se esconde através dessa face católica, fazendo projetos sociais, dizendo que cuida dos moradores de rua, quando, na verdade, as pessoas que compõem esse movimento nada têm de cristãos, apenas usam a face cristã, a face católica ou a teologia da libertação para cometer crimes. Usam a face católica para esconder as suas verdadeiras intenções, que é colocar um fim ao cristianismo, porque, afinal, o cristianismo é a principal barreira para a implantação do socialismo e também do comunismo. E havia muitas famílias cristãs no seu acampamento? Tanto católicas quanto evangélicas? Um acampamento ele é formado por pessoas de todas as formas, principalmente pessoas pobres, simples, vulneráveis. Então, se eu pudesse dividir o Movimento Sem Terra, eu dividiria numa pirâmide de 3 partes. Eu faço isso em um capítulo do livro. Então, na base dessa pirâmide, você vai ter pessoas comuns, pobres, vulneráveis, abandonadas socialmente pelo poder público, e também pessoas geralmente despolitizadas, não tem nenhum compromisso, nem conhecimento político, nem bandeira ideológica. Essas pessoas são pessoas de bem, são pessoas que chegam ali com a melhor das motivações, mas que acabam sendo doutrinadas e estão sendo manipuladas por esse movimento. E recebem ordens, né? Afinal, quando você é muito pobre, extremamente pobre, você está em condição de vulnerabilidade, você acaba entrando no modo de sobrevivência. Se mandarem você ir para uma manifestação, você vai. Se você perceber, existe uma estratagema do Movimento Sem Terra, onde está uma manifestação, por exemplo, com 1.000 pessoas, se for muito, são 3 a 4% de pessoas que realmente são agressores, são vândalos, são agitadores. A maioria das pessoas estão ali para dar pressão, para dar volume. E uma menor parte de pessoas agressivas começam a tirar paus e pedras, só que você tem um volume muito grande, isso dá a impressão de que se você tentar confrontar aquelas pessoas, aquela multidão toda vai para cima de você. Isso é uma estratégia do Movimento Sem Terra. E claro, muitas pessoas passam tanto tempo, 10, 20 anos no acampamento, acabam cedendo à agressividade, acabam cedendo à questão de cometer crimes, não puramente por acreditar que estão cometendo crimes, porque é vendido dentro do movimento, dentro da ideologia marxista, que você não está fazendo mal à sociedade, mas que você é um herói lutando pela justiça social. Então, ao se tornar um soldado da revolução,
você entra para uma guerra onde não há regras. Então, você não está invadindo a propriedade. Aquela propriedade, na verdade, é sua. É um direito seu que estão roubando de você. O grande latifundiário não roubou você, mas roubou o seu avô, roubou o seu bisavô. Você é vítima, você não é o criminoso. E essa ideologia, ela entra de tal forma na mente dessa população pobre que acabam se tornando realmente soldados da revolução devido a essa lavagem cerebral. Então, na base da pirâmide, tem pessoas manipuladas. No meio da pirâmide, são os militantes. Aqueles que coordenam essas pessoas, que têm instrução política, têm instrução ideológica e que talvez tenha um ou outro ali que realmente acredite no socialismo. Mas a maioria está ganhando alguma coisa, está ganhando muito para estar fazendo essa militância, está ganhando capital político, está ganhando visibilidade, está ganhando propósito e muito dinheiro com certeza, porque afinal o acampado anda a pé, mas o militante anda de Hilux, isso está provado por A mais B na história. E aí tem o topo da pirâmide, que não é nem o militante, que não é nem o acampado manipulado, que é alguém muito bem vestido, em Brasília, caminhando nos corredores do Congresso Nacional e do Senado, e até hoje da Presidência da República.